Olá pessoal, está começando mais um programa Viver Bem, ajudando você a ter uma vida mais saudável. Primeiramente, queria agradecer aí você de casa por ter curtido nosso vídeo e nossa página no Facebook. Estamos aqui novamente com o Dr. Eliseu Mota para ajudar a gente a resolver um assunto que foi sugerido por vocês aí de casa, que é a berinjela. Ô doutor, muitas pessoas fizeram perguntas na nossa página no Facebook. Selecionamos 3. A primeira, é verdade que a berinjela combate a gordura? Sim, a berinjela ela combate gorduras porque ela tem uma substância chamada de saponina. Ela vai ajudar diretamente, ela vai agir como um detergente, quebrando toda a gordura, todas as moléculas, antes que o seu organismo possa absorvê-las. E a berinjela também é eficaz contra a celulite? Sim, a berinjela ela tem substância anti-inflamatória, já que a celulite nada mais são do que aqueles furinhos agravados nas células, são agravados por células inflamatórias causadas pela ingestão de alimentos gordurosos. Então a berinjela ela tem essa função de anti-inflamatório, função de quebrar moléculas para que o seu organismo não possa absorver em forma de gordura, elas eliminando, até porque também ela age como um diurético. E doutor, também a berinjela ajuda a combater contra as doenças? Sim, a berinjela, se você observar, ela possui nessa casca uma substância chamada de antioxidante. O que são antioxidantes? São substâncias que vão inibir os radicais livres, vai prevenir contra vários cânceres, inclusive vai retardar o seu envelhecimento. Então ela tem várias funções, uma delas bastante vitaminas, né? Nós temos vitamina C, nós temos vitaminas do complexo B, nós temos cálcios, nós temos enxofre, nós temos vários minerais. Então a berinjela hoje ela é essencial quando nós a colocamos em nosso cardápio. Doutor, no nosso Facebook, muitas pessoas comentaram sobre a água da berinjela, mas só que na maioria das vezes, muitas afirmaram que não sabem produzir, não sabem fazer a água da berinjela. Tem como o senhor ajudar o pessoal aí de casa a fazer? Sim, hoje nós trouxemos toda essa preparação. Eu estou aqui com a bandeja, onde eu trouxe algumas berinjelas, né? Nós vamos mostrar hoje como realmente se prepara essa água da berinjela e qual a sua função. Sempre quando você for ao supermercado ou uma feira, a primeira coisa que você tem que observar se a berinjela realmente ela não está machucada e se ela está com essa cor bem arroxeada, brilhante e não tem nenhum furo. Ela está completamente uniforme. Logo em seguida que você comprar, você vai fazer a asepsia, é claro, você vai fazer a limpeza e quando chegar em casa, você vai prepará-la. Eu vou mostrar aqui para vocês, se você tem uma caneta em casa, um papel, eu quero que você já pegue e comece a anotar que eu vou dar todas as dicas passo a passo. Primeiramente, nós vamos fazer o corte da berinjela, ela pode ser feita em cubos ou em forma de rodelas. Quero que vocês observem bem, você vê que essa aqui ela tem bastante sementes. Nós vamos cortá-las, pode ser em pedaços pequenos, em pedaços grandes, isso vai ser opcional a você. Bem, estamos aqui com todos cortados em forma de rodelas. Vamos colocar numa jarra de suco, de preferência uma jarra que seja de 1 litro ou 2 litros de água. Bem, está aqui, nós temos uma berinjela cortada em forma de rodelas, bem prático, bem fácil. Logo em seguida, você vai estar adicionando a sua água, que você vai ter em casa, de preferência que seja 1 litro de água. Algumas pessoas hoje estão utilizando também o limão. Se você tem um limão em casa, você pode também cortar esse limão, a metade dele. Se for um limão pequeno, você pode colocar ele inteiro e espremer em forma de suco. Logo em seguida, essa jarra, você vai guardá-la, ela vai passar a noite toda de molho. Nesse período que ela vai estar de molho, essa berinjela ela vai soltar uma fibra chamada de fibras solúveis, até porque a berinjela tem bastante fibras. Por isso que ela vai agir como um diurético. E ela é essencial para aumentar o trânsito intestinal do seu organismo. As fibras solúveis vão se dissolver, vai ficar dispersa na água. Quando for pela manhã, você vai tomar o seu primeiro copo de água, você vai fazer essa ingestão, onde vai ter uma absorção de bastante fibras, onde vai ocorrer as primeiras quebras de molécula de gordura. No decorrer do seu dia, você vai utilizar essa água que você passou a noite de molho e vai trocar a sua água que você toma, se você estiver em casa, e vai trocar pela água da berinjela. É claro que essa água ela não vai fazer milagre. É claro que essa água ela não vai fazer que você perca bastante quilo assim da noite para o dia. Mas eu acredito que com essa água da berinjela, juntamente com uma alimentação equilibrada e uma vida saudável com exercício, então vai ser um casamento perfeito. Essa associação vai fazer com que realmente
você perca peso. Então assim, a berinjela, ela é essencial hoje quando nós colocamos ela em nossa dieta. Então a partir de hoje, eu acredito que depois que você viu esse vídeo, você vai acrescentar a berinjela no seu cardápio. E nós esperamos que na próxima semana, você que já vai começar a fazer isso hoje, nós queremos ver o seu resultado, nós queremos ver a sua perca de peso, nós queremos ver o seu feedback aqui na nossa página no Facebook. Nós estamos aqui agradecendo, estamos respondendo o que foi mais sugerido, que foi a berinjela. E estamos prontos aqui novamente na próxima semana para colocar novamente aqui em prática outras sugestões vindas de vocês. Ok, obrigado. E você aí, tem dicas, sugestões de vídeos ou de temas? Mande para o nosso Facebook. Não esqueça de dar o like e favorito. Esse foi mais um programa Viver Bem com o Dr. Eliseu Mota, ajudando você aí a ter uma vida mais saudável. Muito obrigado, voltamos próxima semana.